Olá, amigo do J+, amigo internauta do J+. Hoje a coluna em vídeo, estou tendo o prazer de conversar online com o deputado estadual canoinense, né? Maurício Skudlark, do PL. Ele que essa semana teve uma vitória importante na retomada dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Ele foi eleito vice-presidente, primeiro vice-presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa. E por isso eu começo não só agradecendo, né, a disponibilidade dele também, como também parabenizando o deputado por essa vitória. Seja bem-vindo. Obrigado, deputado. Obrigado, Ednei. Obrigado a todos aí, os nossos assistentes, ouvintes do J+. É uma alegria, principalmente para a minha terra natal, Canoinhas, para o Planalto Norte. Me criei aí, tenho grandes amigos e uma história que eu gosto de rememorar a história do meu pai, da minha família, da minha mãe, de todos aí. E eu saí de Canoinhas com 17 anos para fazer uma faculdade em Itajaí e voltar para Canoinhas. No final da faculdade, fui convidado por alguns colegas para fazer o concurso para delegado, acabei fazendo. E quando eu cheguei a começar a advogar em Canoinhas, em 81, quando recebi a informação que eu tinha sido aprovado no concurso delegado. Fiz a Academia Florianópolis, a ideia era ser delegado, então, Canoinhas, o Mafra, o Porto União, algum município da região, começar a carreira. E não entraram vagas para os municípios do Planalto Norte, e eu saí da faculdade, tinha recém-casado, e minha esposa era de São Miguel do Oeste. Por isso, eu escolhi São Miguel, fui para lá, fiz a carreira policial e também política. Virei vereador, presidente da Câmara e hoje deputado estadual. E, com muito orgulho, hoje vice-presidente da Assembleia Legislativa. É interessante que essa sua história na Assembleia, ela não é uma história fácil, vamos dizer assim, né? Porque o senhor foi aos poucos, suplente, aí tentou o mandato, foi um longo processo aí, né? Queria que o senhor relembrasse essa sua trajetória. Exatamente. Fui 2 vezes vereador de São Miguel, depois fui candidato a prefeito, não logramos êxito na eleição, não era para ser prefeito, acho que era para o caminho que Deus nos dava, era para o legislativo. Nesse meio tempo, eu fui diretor de polícia do interior, diretor de polícia do litoral. Aí, em 2002, fui candidato a deputado estadual, ficando segundo suplente. E, nesse período, eu assumi a diretoria de combate ao crime organizado e vinha a ser delegado regional em Balneário Camboriú. Aí, em 2006, eu fui chamado para assumir a Assembleia. Assumi por 3 meses e, em seguida, eu tinha, na verdade, parado de percorrer o Estado. Digo, a missão que Deus me deu não é essa aí, vou cuidar da minha polícia. E, realmente, fizemos uma administração bem empolgada em Balneário Camboriú, na área da segurança, melhoramos muito. Mas aí, quando eu assumi, deu aquela cosquinha de novo para querer concorrer. Como em Balneário tinha o Dado Xerém, tinha o Aguiar lá em Canoinhas, meu amigo, tinha o Jorginho no Oeste, eu vi que eu teria remotas chances de eleição. Eu optei, como o partido, na época, o PSDB, precisava de candidato a deputado federal, eu me ofereci para ser candidato a federal com um pensamento: se eu fizer 10 mil votos, por aí, acabou. Fizer uns 25, 30, eu vou ajudar na legenda federal. Há a possibilidade de eu pegar um cargo a nível do Estado e preparar uma candidatura para 2010. E você sempre vai com um pouquinho de esperança. E se fizer uns 60 mil, de repente tem uma chance de entrar. Eu fui o terceiro mais votado, o segundo suplente, fiz 30 mil votos. E aí, passada a eleição, fui convidado para ser o chefe de polícia de Santa Catarina. Aí, de 2006, 2007
A 2010 eu fui chefe de polícia. 2010 me licenciei, concorri a deputado estadual. Faltou 500 votos, mas eu assumi no primeiro dia, porque eu era o primeiro suplente e na época um deputado, César Souza, era o secretário de Cultura e ele voltou para a secretaria, só tomou posse como deputado, voltou. Eu assumi no primeiro dia. E aí fomos reeleitos em 2014, 2018, e tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Segurança, membro da CCJ. Hoje eu sou, agora vou ter que repassar, porque de estar na mesa não pode acumular, mas eu sou presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa e a gente conseguiu, nesse período, conquistar aí o respeito, a amizade dos amigos. Ainda hoje, um colega ali me falou, ontem o Aguiar ligou para saber, te dar os parabéns, e na hora da eleição saber como é que estava, porque apesar de nós sempre termos estado em partidos diferentes, mas nós sempre tivemos uma grande amizade. E eu digo que a política é feita de pessoas, não de partidos. Partidos é necessário para você conseguir registrar teu nome, participar. Mas nós lidamos com pessoas, trabalhamos com pessoas, e é esses que nós temos que respeitar. Eu, por exemplo, tenho prefeitos, vice-prefeitos, vereadores de todos os partidos que nos dão apoio nas campanhas eleitorais. Então, eu falo com orgulho, e eu lembro no mandato de 2014, eu fui secretário da mesa diretora. E até para falar de Canoinhas, daí estava ali um dia o Beto Passos, prefeito, com a rainha da FESBAT para fazer o convite oficial aos deputados e a Santa Catarina na tribuna da Assembleia. E eu estava presidindo aquela sessão, Ednei. E aí eu lembrei que em Canoinhas eu perdi meu pai, aí meu pai bebia, eu não bebo, sempre brinco que polaco não bebe nada, bebe tudo. E meu pai, infelizmente, bebia, faleceu com 42 anos de câncer no esôfago. O meu pai era uma pessoa super tranquila, era um sapateiro aí. E quando ele estava são, era uma paz. Mas quando ele bebia, ele ficava agressivo, chegou a agredir minha mãe e coisa. Então, eu tinha aquelas lembranças. E com 17 anos, era aniversário do Eurico Lutka, e eu fui lá no aniversário do Eurico e tomei um pileque. Me trouxeram carregado para casa. E eu morava pertinho ali, eu morava do lado da Dona Nena, Dona Chiquinha, ali na Paula Pereira, na frente da loja preferida do Litzmaier, ali, do lado Trevisan. Aí a mãe, no outro dia de manhã, viu eu caído do lado da casa, dormindo na grama, e uns dias depois, nós estávamos almoçando, e ela, chorando, ela disse: você vai ser um bêbado igual teu pai, Maurício. Aquilo pegou firme, eu nunca mais bebi na minha vida, Ednei. Então, aquele dia que eu estava na Assembleia Legislativa, prefeito de Canoinhas, mais autoridades, convidando para a festa a rainha, e eu ver que Deus me permitiu estar ali de presidente da Assembleia naquele dia, e hoje de vice-presidente, eu que sou muito fiel a Deus, só tenho que agradecer e dizer que já tenho um compromisso muito grande para trabalhar pela região, pelos canoinhenses, por Santa Catarina, e atendendo as pessoas, fazendo bem, melhorando saúde, segurança, emprego, tudo que a gente pode. E é essa a nossa missão aí na Assembleia Legislativa. Então, eu fiz voto em 280 municípios na última eleição, até porque
por ter sido chefe de polícia, você tem colegas em todo o estado, você trabalha com Detran, com despachante, com autoescola, com tudo que é ligado, e você acaba fazendo amigos nesse trabalho. E por isso tem o apoio. E toda a região aí eu tive apoio, e claro, como eu tenho o Pique, meu colega, e foi candidato também do meu partido na última eleição, eu não vou dizer que teria, mas claro que se procurar, já fiz aí perto de 500 votos, mas poderia ter feito mais. Então, na verdade, eu me afastei um pouquinho de Canoinhas pela circunstância do trabalho, primeiramente, do estudo, e aí na política, porque eu sempre tinha um colega, ou o Aguiar, ou o Pique, disputando a eleição, e pessoas que eu tenho maior respeito. O Pique assumiu aí na Assembleia Legislativa, o Aguiar foi um grande deputado, e pessoas que eu tenho um carinho. Acho que ainda falta para a nossa região uma maior representatividade. Nós temos aí a questão da 477, algumas rodovias que eu tenho brigado, temos brigado, mas tem muito a ser feito ainda para ajudar e dar a resposta que o Planalto Norte merece. Deputado, a questão da eleição nessa semana, pelo que a gente vinha acompanhando, dos bastidores e tal, já havia um acerto, né? O Moacir Soppelza seria o próximo presidente, sem necessidade de eleição, porque o presidente renunciou. No caso da vice-presidência, também já havia um acerto ali que o senhor seria. Por que aconteceu essa disputa dentro do próprio PL com a eleição do Márcio, com a candidatura do Márcio Machado? Olha, no primeiro mandato, nós fizemos um acordo no mandato, nos primeiros 2 anos, fizemos um acordo, apoiamos o colega Júlio Garcia para presidente, era um colega conciliador, já tinha sido deputado com ele. Daí veio esse segundo biênio do mandato. No MDB, o MDB é a maior bancada, tá, 9 deputados, e colocou o Novo junto, formaram um bloco. E nós, o PL, junto com o PSL, nós formamos outro bloco com 9 deputados, 3 que foram eleitos pelo PL e 6 pelo PSL. Então, como nós tínhamos os 2 maiores blocos, ficou acertado que a presidência ficaria com o MDB e a vice-presidência com o nosso bloco. Aí o MDB teve 2 candidatos, o Soppelza e o Mauro, e eles acabaram fazendo um acordo e dividindo o mandato. E nós também, como ficou acertado que a vaga ficaria com o PL, também houve um acordo em torno do nome do Berlanda para o primeiro ano e Maurício Kudlark para o segundo. Então, o acordo teve os partidos, mas já ficou acertado quem seriam as pessoas. Então, o acordo foi nas pessoas, seriam esses. Se mudasse as pessoas, não valeria o acordo para a mesa diretora. E o Mauro foi candidato. Quando o Berlanda foi para a candidatura, o deputado Márcio, não direito dele pleitear, não, porque eu quero, porque eu fui o mais votado do partido, porque não sei o que e tal. E não, o Berlanda não concordou, foi. Sei que demoramos mais de 2 horas para convencer o Márcio a não ser o candidato naquele momento. E aí agora o Márcio voltou à carga, não, porque agora eu quero no mínimo 6 meses, mas nós entendemos que dividir o mandato já não é o normal, porque é uma administração, há muita responsabilidade, há contratos, há muita coisa em jogo e que precisa ser bem administrada e com muito zelo, tanto que a Assembleia conseguiu esse ano devolver para o governo do Estado 362 milhões. O governo do Estado deu para o governo federal, para as rodovias, 350, 365. Ao mesmo valor, nós repassamos de economia da Assembleia para o governo do Estado.
Então, a gente tem, e daí eu conversei com o partido, com o próprio senador Jorginho, com o Ivanato, disse, ó, o acordo, ele vale conosco. E o grupo já disse que se mudasse o nome não valeria o acordo, eles buscariam outra alternativa. Até porque o deputado Márcio, na conduta na Assembleia, ele não procura se aproximar muito, ele tem uma atuação meio isolada, meio diferente, não em sintonia com os deputados. Mas fiz isso, mostrei para eles que não seria possível, que se eu abrisse mão, seria um outro deputado. Já tinham 3 nomes ali que poderiam ser os deputados. Aí, conversando com os colegas, entenderam que eu deveria manter o nome, eu mantive o nome, e o resultado foi 31-7. Na verdade, o deputado Berlanda me pediu para votar no Márcio por uma questão de carinho ali do partido, e quando ele votou, a eleição já estava definida. E a deputada Luciane Carminati está com tratamento de câncer, e o deputado Fabiano estava numa inauguração na sua base. O resultado normal seria 34-6 votos, e foi 31-7, mas houve uma teimosia. Eu espero que a gente consiga contornar isso dentro do partido. Está vindo para o partido a deputada Ana Campagnolo, também votou para nós, o deputado Gessé Lopes, e a gente tem que harmonizar, porque nós vamos ter muitos nomes de peso, ou pelo menos 6 ou 7 candidatos que já são deputados, e nós temos que harmonizar para conseguir fazer uma boa bancada, ter bastante candidato, para a gente conseguir, no mínimo, 7 ou 8, para, no mínimo, manter a bancada que a gente tem. Sim, o PL ele vem, né, claro, por motivos óbvios, o presidente Bolsonaro se filiou ao partido, você tem o Jorginho Mello, que já está alinhado a ele e é pré-candidato ao governo, o senhor mesmo está aí citando deputados que são famosos por serem bolsonaristas, estão vindo para o PL, mas eu gostaria até que o senhor confirmasse a informação, mas pelo que eu li da imprensa estadual, o governador Carlos Moisés apoiou a sua candidatura. Como é que fica isso? Porque eles se elegeram juntos, Moisés e Bolsonaro, mas hoje parece que não são farinha do mesmo saco, né? Certo. Nós, depois daquele... houve 2 processos de impeachment. Quando os processos estavam em andamento, pela aquele caso do aumento dos procuradores, havia um consenso e um entendimento de que a cassação iria atingir os 2, tanto o governador quanto a vice. Chegou na hora, nós tivemos o voto do deputado Sargento Lima, que acabou salvando a vice, tirando ela do processo, e, por conseguinte, salvando o próprio governador Moisés, porque aí os deputados entenderam que, como a responsabilidade era idêntica dos 2, ou haveria o afastamento definitivo dos 2, ou de nenhum. E aí, os deputados, na verdade, analisaram o caso e entenderam que nós temos que governar, faltavam 3 anos ainda para encerrar o mandato do governador, e o Estado não podia ficar parado, tanto que Santa Catarina está aí com os projetos que foram aprovados na pandemia, incentivo fiscal, tudo que foi feito. A economia de Santa Catarina, nesse mês, se apresentou como a maior geradora de emprego a nível do Brasil. Então, os deputados entenderam que, como foi tirado o processo à vice, tirava os 2. E houve um grupo aí de aproximadamente 30 deputados que decidiu tudo que for bom para Santa Catarina, nós vamos votar. E esse grupo está votando unido. Eu entendo que, mais do que fazer crítica ao governador, ficar relembrando dos respiradores, atacando, chamando isso, aquilo, eu tenho que levar recursos para as regiões, para a saúde,
para as rodovias, para a infraestrutura. Então, eu e o deputado Berlanda nos colocamos nesse grupo da governabilidade. Não tem nada a ver com apoio político. Todo mundo sabe que, por exemplo, eu e o Berlanda estamos com o Jorginho. O MDB deve ter candidato, o PSD acredito que tenha candidato, o próprio PP pode ter candidato. Então, nós temos um grupo suprapartidário que resolveu dar governabilidade para Santa Catarina não parar. Não quer dizer que na campanha eleitoral nós somos Carlos Moisés. Mas no caso da sua eleição, não teve assim uma conversa formal no sentido, eu, governador Carlos Moisés, apoio a sua candidatura. Não teve nada disso, foi meio que implícito, assim. Não há nada disso. Houve coincidência, porque além daquele grupo que apoia o governador Carlos Moisés, que é em torno de 27, que apoia as votações que dá a governabilidade, nós tivemos 7 votos, 4 votos a mais, seriam 7 votos a mais ali, se fosse pelo certo. Então, não houve isso, não houve interferência. Ontem, nas redes sociais, aí no Twitter e no Instagram, o governador parabenizou o deputado Sopelso, me parabenizou, eu agradeci, mas não houve nenhuma interferência do Executivo na eleição para a presidência para vista da Assembleia Legislativa. Eu tenho a impressão, deputado, quando eu vejo as notícias, essas notícias positivas, essa agenda positiva do governador Carlos Moisés, que até para o bom relacionamento que ele tem aí com vocês na Assembleia, parece que ele está nadando de braçada sem ninguém interferir em algumas coisas que me parecem minimamente questionáveis. Vou dar um exemplo. Canoinhas assinou essa semana o protocolo de intenção aí do Plano 1000. O Plano 1000, ele dá R$ 1.000 por habitante, é uma ótima sacada, né, para todos os 295 municípios, mas tem um porém. O governador diz que esse ano é um ano de start do plano, mas ele tem 5 anos para ser executado. Ora, me parece um tanto quanto delicado você lançar um plano que depende da reeleição do governador ou de o governador eleito simpatizar com o plano do governador, que no caso é o Carlos Moisés que sairia. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que as duas partes, os dois lados são questionáveis. Primeiro, nós temos que fazer projetos para Santa Catarina e, no caso, para os municípios, escolher ali prioridade. Canoinhas vai escolher. Não, nós precisamos, sei lá, de um contorno disso, daquilo. Cada projeto, o município escolhe o que tem que fazer. Muitos municípios aí é questão de contorno para tirar caminhões do centro da cidade, aquelas coisas. E, às vezes, são projetos que, pelo custo, tem que ser feito em partes. Você não consegue fazer ele num, 2 anos, às vezes num mandato. Então, eu entendo que, primeiro, os projetos devem olhar o objetivo final e, se é um projeto bom, aprovado pelo Conselho da Cidade, pela Câmara de Vereadores, e, no caso do Estado, pelos deputados, ele pode extrapolar. Também acho complicado o governador, ele está oferecendo um plano 1.000, mas que, na verdade, é um plano R$ 200, não é R$ 1.000, porque ele só vai pagar no primeiro ano 20%, e ele deixa realmente um compromisso para frente. Então, ele seria um projeto de início de um grande projeto que ele vai cumprir a sua parte, e o próximo, ao chegar, teria que analisar se iria continuar ou não. E ele já está deixando um projeto assinado, pronto para frente. Isso é relativo. O próprio Raimundo Colombo, o Fundão não deu certo, mas ele deixou um contrato, o Fundão foi feito na base do empréstimo, era pior ainda, e ficou uma dívida aí de quase... a dívida era de quase 400 milhões, hoje eu acho que beira a 1 bilhão a dívida que era para ser o Fundão, que foi um plano que afundou, que não deu certo, e que os catarinenses acabam pagando, o governo atual está pagando. Então, tem os dois casos. Tem o caso de você ter que fazer projeto a longo prazo e tem o caso do governador estar dizendo que é um plano 1.000, mas ele vai pagar só 200.
Tá certo. O deputado, o senador Jorginho Melo já disse, é pré-candidato a governador, né? O PL me parece estar bem focado na campanha dele. O senhor é candidato à reeleição? Só, eu inicialmente, o senador Jorginho é candidato a governador, desde o início ele disse, assumiu essa bandeira do presidente Bolsonaro em Santa Catarina. O povo catarinense foi o povo que deu a maior votação ao presidente. Nós estávamos num momento de combater a todo custo a corrupção, sempre é momento, mas ali nós estávamos com aquela lava-jato mostrando contratos, desvio de recursos absurdo, que ninguém imaginava que era tão grande o que acontecia, inclusive com a remessa de dinheiro para Cuba, para outros países, recursos que poderiam fazer aí a nossa 477 em Canoinhas, a 470, muito investimento na área da saúde, da infraestrutura, da educação, em todos os setores. Então, o senador Jorginho é candidato a governador, e eu, inicialmente, eu estou no quarto mandato, aquele temporário 3 meses, depois 3 mandatos, eu tinha a pretensão de ir a deputado federal, com alguns convites que foram feitos para vir para o partido. Vieram alguns colegas, Caroline Detone, na época o coronel Mocelin também falou que estava vindo e que ele iria ser candidato a federal, que a categoria dos oficiais pedia que ele fosse, as bases pediam. Então, numa conversa com algumas lideranças, eu disse para eles: olha, então vocês acham que a gente divida espaço na segurança pública e algumas regiões do Estado? Eu vou deixar o meu nome à disposição para mais uma eleição para deputado estadual. E já tinha como meta essa ideia de agora de estar como vice-presidente da Assembleia Legislativa e, caso da reeleição, ir para uma presidência da Assembleia onde você pode colaborar muito. Sei que agora vamos ajudar muito o deputado Sopelsa, vamos fazer parceria. Então, em razão dessa montagem que o partido, o PL, está fazendo, os convites, agora veio a vice-governadora Daniela para ir à federal, o deputado federal Daniel Freitas. Então, consolidou aquilo que a gente decidiu antes, de abrir o espaço para a federal e disputar mais uma eleição a deputado estadual. O presidente Bolsonaro conseguiu 2 façanhas em Santa Catarina em 2018, né? Teve aquela votação arrasadora, mais de 70% dos votos para ele, e elegeu um ilustre desconhecido, que é o Carlos Moisés, também com 70%. Agora, 2022, ele consegue se reeleger e eleger Jorginho Melo governador, até considerando o fato que Jorginho Melo tem outra história, tem outra tradição política, né? Exatamente. O Jorginho tem aquela atuação tradicional, municipalista, percorrendo o Estado. Foi assim que se elegeu 4 vezes deputado estadual, foi vereador, 4 vezes deputado estadual, 2 ou 3 vezes deputado federal e agora senador. Mas eu vejo que entre os candidatos, até por agora apresentados a nível de presidente da República, ou você vai por escolha ou por eliminação. E acaba sobrando ainda de que não está envolvido com corrupção, que tem preocupação, que mostra investimento a nível de Brasil, apesar de que, principalmente na infraestrutura, ainda está em débito com Santa Catarina, é o presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que ele tem grande possibilidade de eleição, tem grande possibilidade de apoiar o candidato que ele aqui estiver apoiando, que vai ser o candidato do partido, no caso, o Jorginho Melo. Então, acredito que aquela onda de querer votar de cima a embaixo não vai acontecer. Então, vai contar a história de vida do Jorginho, o trabalho que ele fez, e também ou ele estar ou não com o presidente da República. Então, acho que agora o eleitor
Eu falei até para alguns colegas que entraram na onda Bolsonaro. Eu digo, hoje o eleitor vai dizer, vou votar para o fulano, mas ele já é deputado. Mas como é que foi a conduta dele? O que ele fez? Ele esteve aqui na região, ele brigou por nossas pautas, nossas necessidades. Então, o eleitor, se der para mudar com alguém que tem história, vai ser importante. Agora, se não, eu acredito que o político com serviço prestado, com ficha limpa, vai contar bastante. Sim. Para encerrar, deputado, esse é um ano atípico, é um ano eleitoral, e a Assembleia não vai votar coisas muito importantes, muito polêmicas, muito impactantes. Mas tem alguma coisa que o senhor separaria, diria, isso aqui vai ser algo muito importante que será discutido neste último ano de mandato dessa legislatura? Eu tenho duas bandeiras que são minhas aí, que eu trabalho, que eu vejo que a gente tem que correr um pouco atrás, o bastante, o máximo possível, que é a questão da segurança pública, e com isso eu vejo o aumento do número de feminicídios em Santa Catarina. É uma doença, eu trabalhei na polícia, você pega lá, às vezes é um cidadão de bem, benquisto, participa de um clube, joga futebol, amigo de todo mundo, e em casa é violento com a mulher, ou chega, num caso de separação, e ao limite de praticar um feminicídio, não um homicídio, e até contra a própria vida, o caso de suicídio. A segunda bandeira nossa, essa questão dos moradores de rua, isso está um problema que está muito grave, e eu vejo que tem que ter a preocupação, ver quem é, por que está ali, quer voltar para a família, quer emprego, usa drogas, quer tratamento, mas também tem que se preocupar com o cidadão que está vendo um grupo de moradores de rua acampar na frente da sua casa, da sua loja, colocar uma barraca ali, e o direito do cidadão, daquela família, de sair à noite, de poder voltar ao filho que está estudando. Então, essa questão dos moradores de rua é uma pauta que eu já abracei, eu tenho um projeto de lei tramitando, e junto com o Ministério Público e outros órgãos, nós estamos trabalhando essa questão, principalmente nas grandes cidades, mas que está indo para as cidades menores. E a nível da Assembleia, eu acho que ainda nós temos que, como pauta esse ano, rever algumas questões de tributação, de impostos. Agora, na votação que houve, parece que tem um índice embutido que aumenta o imposto sobre o leite, a produção de leite. Ora, isso aí impacta o cidadão que está sofrendo com a pandemia, com o salário, com a inflação, com tudo. O leite impacta diretamente na vida de todos aí. Então, eu acredito que esse ano nós devemos também, a nível de Estado, dar uma revisada na questão econômica, porque não é justo que o Estado esteja com os cofres cheios e o cidadão com a geladeira vazia. Então, o produtor, o empresário e o consumidor não pode ser penalizados nessa situação. Joia. Conversei com o deputado estadual Maurício Kudlar, canuniense, que está assumindo, então, a primeira vice-presidência da Assembleia Legislativa nesse último ano do atual mandato. Obrigado, deputado, e sempre que vir a Canoinhas, está mais que convidado a nos visitar aqui e conversar com a gente mais um pouco. Obrigado, Ednei. Parabéns ao J+, aí pelo serviço que faz de informação e orientação, que é muito importante. Agradeço pela oportunidade, estarei visitando vocês nos próximos dias, e que Deus nos abençoe aí nessa caminhada. Muito obrigado, deputado, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.